Oi pessoal, o assunto de hoje é autômatos finitos não determinísticos com transições epsilon, né? Ou epsilon transições. Para simplificar aqui, normalmente a gente chama de epsilon NFAs. E qual que é a ideia aqui, né? A ideia é o seguinte, a gente começou o nosso curso, né, quando a gente começou a falar de autômatos, com DFAs, né? Entendemos como é que eles funcionavam. E em um determinado momento a gente resolveu dar essa habilidade extra para eles, né, de adivinhar magicamente qual transição fazer dentro de um conjunto de possíveis transições, né, e chamou esses novos autômatos de NFAs. Né. Então a gente começou com um modelo de computação e a gente quis incrementar o modelo e dar essa habilidade a mais. O que aconteceu, né, de acordo com o nosso último vídeo, é que não resolveu nada. Né. Então a gente deu essa habilidade a mais para o autômato, mas no fim, tudo que um NFA faz, nessa habilidade a mais que o autômato ganhou, poderia ser feito com DFA de qualquer maneira. Né? Ou seja, as linguagens que são decididas, né, por NFAs são ainda as linguagens regulares. Então tudo que um DFA faz, o NFA faz e vice-versa. O que a gente vai fazer aqui é não desistir, né? A gente vai tentar dar uma nova habilidade, agora vamos pegar o NFA, né? O nosso ponto de partida é o NFA, e dar uma habilidade a mais ainda, o NFA, para ver se agora ele consegue fazer algo de diferente. Tá? E essa habilidade a mais são as tais das transições epsilon. Assim, o que é uma transição epsilon? E o que é essa habilidade extra que o autômato vai ganhar agora? É a possibilidade de simplesmente, o bel prazer dele, mudar de estado. Tá? Sem perguntar para ninguém. Tá? O que eu quero dizer com isso? No caso do DFA e do NFA, né, a computação ocorria da seguinte maneira. Né? Havia um símbolo, o autômato lia o símbolo e mudava de estado. Né? Lia o símbolo e mudava de estado. A diferença é que o NFA ele tinha essa possibilidade de escolher para qual estado ir. Ele podia ter opções de estado para ir e ele adivinhava qual ir. Então, agora vai continuar sendo assim, mas tem uma outra habilidade que é ele pode fazer essa transição, né? Seja mudar para um estado único ou poder escolher entre um conjunto de estados para mudar, sem ler nenhum símbolo. Né? Então ele pode estar fazendo uma computação normal, como o NFA fazia, né? Lê um símbolo, muda de estado, lê um símbolo, muda de estado, mas em determinado estado ele pode simplesmente, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar para esse outro estado aqui, né? E muda, sem ler nenhum símbolo da entrada, e a partir dali continua a computação. Então é uma habilidade a mais, né, que os NFAs não tinham agora. E o que a gente vai ver é, será que isso vai dar um poder extra para esses autômatos? Né? A resposta é que não, já fazendo spoiler aí do que vem pela frente. Tá? Então, a maneira mais fácil de apresentar isso é com exemplo. Né? Então, o nosso exemplo aqui vai ser um autômato para reconhecer números decimais. Tá? É um exemplo que está no material principal do curso aqui e está no livro do Hopcroft também. Tem exatamente esse autômato lá para quem quiser dar uma olhada. E o que eu quero dizer com reconhecer números decimais? Tá? Eu quero dizer que eu te dou uma string de símbolos, né, onde esses símbolos podem ser dígitos de um número, né, e mais alguns símbolos especiais, tipo ponto, né, por exemplo, 9.5, né, 10.32, né, e pode ter sinais também, eu posso ter números negativos, né, menos 35, menos 32.5, né, e basicamente eu quero saber se essa string é bem formada, né. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, o nosso alfabeto aqui, né, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o ponto, né, decimal, e o mais e o menos. Tá? O mais, na frente do número eu posso ter o menos, né, para dizer que é um número negativo, mas eu posso ter o mais também, se eu quiser. Para dizer que é mais 8.5, por exemplo, para dizer que é positivo. Né? Aqui alguns exemplos de strings que eu quero considerar como está na minha linguagem, strings bem formadas. Né? Aqui, 21.980 é o número inteiro, mas é um caso particular de decimal. 5.72 mais 5.72, né? Ou seja, o mais é opcional, eu posso ou não colocar ele. Os dois casos são aceitos. Menos 12, menos 12.33, menos 1 ponto. Esse aqui é meio esquisito, mas é a maneira como a gente resolveu definir aqui, é a maneira como os livros definem. Né? Isso aqui seria menos 1, é um número decimal menos 1, né? Eu posso colocar nada depois do ponto se eu quiser. O menos 0.5, pode dizer que é menos meio, né? Menos 0.5 é aceito também. Então, a gente definiu que esse é o tipo de strings que a gente quer aceitar. Enquanto que strings não aceitas são strings que são meio sem sentido, assim, né? Que não faz sentido dizer que isso é uma string decimal. Por exemplo, aqui, mais menos 5.5 ponto, por exemplo. Né? Isso aqui não vai ser rejeitado. Né? Ou menos 8 menos, né? Ou 56 menos.
o ponto 56. Né? Organizando um pouco a nossa maneira de pensar aqui, o que eu quero dizer, né? Quais são as strings que eu quero aceitar, né? Bem, elas têm um sinal opcional, né? Pode não ter um mais ou menos ali. Aí tem uma sequência de dígitos, que é a parte inteira, né? E pode acabar aí, né? Mas pode não acabar também, né? Tem um ponto que é opcional, né? E aí tem uma outra sequência de dígitos, que é opcional também. E, né, e uma coisa que a gente tem que observar é que pelo menos uma das strings de dígitos, né, da 2 ou a 4 ali, ela não pode ser vazia, né? Não tem nem a parte decimal nem inteira. Então essa aqui é a forma das strings que a gente quer aceitar. E agora, como é que eu faço um autômato que aceita essas strings? Tá? Então eu vou apresentar um epsilon NFA que aceita isso. Tá aqui o exemplo. Tá? Qual que é a ideia aqui, né? Vamos ver. O autômato começa no estado inicial, que é 0. Como o mais ou menos é opcional, ele pode simplesmente, assim, ele adivinha, né? Ele é semelhante ao NFA, ele adivinha que a string vai estar ok mais pra frente, né? Se ela tiver. E ele simplesmente pula essa transição. Então ele vai do Q0 para o Q1 sem fazer nada. Então a ideia é facilitar o projeto de autômatos, né? Usando essas epsilon transições. Então o primeiro símbolo do autômato ele pode ler o mais ou menos ali, se tiver o símbolo ali, mas se não tiver ele pula. Ele usa esse epsilon aqui. Então, né? E aí tem a string de dígitos, né? Como por exemplo aqui, né? A sequência de dígitos da parte inteira, daí ponto, daí a sequência de dígitos da parte decimal, né? E aceita a string. Né? Ou ele pode simplesmente ter uma sequência de dígitos da parte inteira, né? Sendo que esse aqui é o último daí, né? E aí ele pode fazer o ponto e aceitar simplesmente, né? Lembra que ele é opcional a parte decimal. Ou ele pode ter também, ele pode continuar por aqui fazendo os dígitos da parte decimal. Né? Então esse autômato aqui ele aceita aquelas strings lá, né? Mas ele tem essas transições epsilon aqui e essa transição epsilon aqui. E nota que ele é um NFA, né? Porque aqui no estado Q1, por exemplo, né, ele pode, se ele ler um dígito, digamos 5, por exemplo, específico, né? Ele pode fazer loop ou ele pode vir para o Q4. Né? Ele pode escolher o que ele quer fazer aqui. Né? Então, o que seria uma definição formal para isso? Né? Então, assim, a gente sabe definir formalmente um NFA, então a gente já quase consegue definir formalmente um epsilon NFA, né? Porque qual que é a única diferença? A única diferença são essas transições epsilon, né? Então, a gente só precisa formalizar essa possibilidade, né, do autômato fazer uma transição de um estado para o outro, não lendo nenhum símbolo, que a gente pode pensar que é lendo o símbolo epsilon, né? O epsilon ali, ele é realmente um símbolo do autômato, tá? Claro que ele representa a string vazia, né? Que é isso que a gente quer dizer, né? Ele não leu nenhum símbolo da string. Né? Mas não confundir o epsilon como a string nula, o epsilon como símbolo especial do autômato para dizer que ele não leu nada, tá? Mas a intuição é a mesma, tá? É por isso que a gente usa epsilon nas transições. Então a única diferença vai ser essa, que na função de transição eu vou apresentar aqui agora a definição, tá? Vamos olhar aqui a função de transição, tá? Na função de transição do autômato, ela tem essa possibilidade de ler ele está num estado e ler um símbolo do sigma aqui, ou ler um símbolo epsilon, ou seja, não lê nenhum símbolo da string, né? E vai para algum outro conjunto de estados, porque isso aqui é uma generalização de um NFA agora, né? Então, vamos lá, um epsilon NFA é uma 5 tupla, né? E igual a Q sigma delta Q0F. Então, que cada um dos seus componentes tem a mesma interpretação do NFA, então é igualzinho ao NFA, né? Uma 5 tupla igual ao NFA, mas a função delta é um pouquinho diferente, ela tem essa cara aqui. Tá? E lembrando que epsilon não é um símbolo do alfabeto. Né? Acabou, isso é um epsilon NFA. Temos definido ele formalmente. Agora, um exemplo. Né? O exemplo do diagrama anterior ali. Né? Tá aqui a 5 tupla. Tá? Esse é o conjunto de estados. Q0, Q5. Né? Ele tinha 6 estados. Né? Q0 até Q5. O alfabeto está aqui, né? Ponto, mais, menos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Né? A função delta, Q0 e o Q5 era o único estado final. Né? E o delta está aqui, a função delta. Né? Diferença para o NFA tem essa coluna mais aqui, com o símbolo epsilon aqui, que não está no alfabeto. Né? Então, no nosso autômato lá, quando ele estava no estado Q0, ele poderia simplesmente mudar para o estado Q1, sem ler nenhum símbolo do alfabeto, que os símbolos estão para aqui, né? Sinal, ponto e dígito são os símbolos do alfabeto.
eu simplifiquei aqui, pus sinal que isso aqui é o símbolo mais, daí teria que ter uma outra coluna que é o símbolo menos, né? E o dígito também, teria que ter 10 colunas, né? Mas só para simplificar, já que cada uma dessas colunas são iguais, eu simplifiquei a tabela aqui. Então, assim, aqui estão as colunas dos símbolos mesmo do alfabeto, e aqui está a coluna do epsilon. Então, o autômato pode fazer essas mudanças de estado, do Q0 para o Q1 e do Q3 para o Q5, sem perguntar para ninguém. Assim, aqui, por exemplo, do Q0 para o Q1, é um estado que contém só quer dizer, é um conjunto que só contém um estado, mas poderia ter vários, né? Poderia ter uma transição epsilon do Q0 para vários possíveis estados, assim como acontece com NFAs em geral. Tá? Então, está aqui um exemplo de um NFA, temos a definição formal. E no próximo vídeo a gente vai fazer o que a gente sempre tem feito, né? A gente entendeu como é que ele funciona, daí a gente tem que definir o que significa um NFA aceitar uma string, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ver isso.